Olá, me chamo professora Maria Paula e hoje eu trago um vídeo para vocês que fala sobre os princípios tributários. Os princípios tributários, eles são os primeiros passos para você que está iniciando na esfera do direito tributário ou até mesmo na esfera da contabilidade tributária. A versão dos princípios, ela não comporta somente um conceito, visto que existem vários tipos de interpretação que vão de acordo com o profissional que está aplicando essas doutrinas. Ele é um assunto de inesgotável discussão por qualquer área, principalmente aí a área contábil e a área do direito tributário, que são duas esferas de conhecimento que trabalham muito esse conteúdo, e a gente pode algumas vezes até tratar os princípios tributários como os fundamentos normativos para que a gente possa tomar aí qualquer decisão dentro do cenário de economia tributária. Professor, então quer dizer que os princípios tributários, eles são o ponto de partida para o processo de planejamento tributário? Bingo! Qualquer tributarista, qualquer pessoa que deseja aprender ou deseje iniciar a carreira de planejamento tributário, seja ele advogado, seja ele contador, seja ele administrador, ele deve conhecer maciçamente os princípios tributários. Dentro da base legal, aonde que eu encontro esses princípios descritos? Porque a gente sabe que nós só podemos tomar qualquer tipo de decisão ou solicitar ao Supremo qualquer processo para reduzir a carga tributária se existir uma lei maior que permita que a gente faça esse trabalho de economia tributária. Essa lei maior é a Constituição Federal, apoiada no Código Tributário Nacional. Ambos esses dispositivos legais, eles trazem para a gente a base do cenário tributário, a base da estrutura. A gente pode dizer que ele é a fundação do prédio chamado tributação. E quais são esses princípios? Legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, não confisco e capacidade contributiva. O que eu gostaria de frisar para vocês que os princípios tributários, eles são aplicados independente do tributo que a gente esteja tratando. Eu só posso aplicar o princípio da legalidade ao ICMS, ou o PIS, ou a COFINS, ou as contribuições no geral, as taxas no geral? Eu respondo para vocês que não. Eles são os princípios, eles são os arcabouços. Então, qualquer matéria que faça surgir a discussão sobre se deve ser recolhido ou não, nós devemos recorrer aos princípios tributários. Primeiro princípio que nós vamos discutir no nosso vídeo, princípio da legalidade. Ele está disposto aí no artigo 150, inciso 1, e artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, combinado com os artigos 3º, 97, inciso 1 e inciso 2 do Código Tributário Nacional. O que esse princípio traz? Ele traz o direito do Estado de se basear na reserva legal, na reserva de lei. O Estado não pode criar ou cobrar nenhum tributo dos contribuintes sem uma lei que o estabeleça. E a gente sabe aí que dentro do histórico normativo do cenário tributário, a lei, ela é o objeto maior. As leis complementares, os decretos, eles até têm um papel, mas o papel de instituir, de criar, de cobrar, de determinar alíquotas, bases de cálculos, conceder isenções ou suspensões de impostos, ele tem que vir de uma lei. Então, essa necessidade, essa matéria de reserva de lei é chamada de princípio da legalidade. Partindo pelo caminho dos nossos conhecimentos de hoje,
nós ainda temos alguns aspectos dentro do ambiente da legalidade, que é a lei complementar e a lei ordinária. Sempre que a gente ouvir falar de reserva legal, a gente vai remeter a esses dois tipos de lei. E aonde que está a diferença da lei complementar e da lei ordinária? A diferença reside em duas visões, o aspecto material e o aspecto formal. No aspecto material, a cobrança do imposto ela tem que estar taxativamente prevista no texto constitucional. Já no aspecto formal, nós vamos ter aí a necessidade de um quórum de votação. É como se existisse um meio de aprovação para que aquele tributo ou aquela cobrança ela venha a existir. Então, dentro do cenário legal, quando remeter à reserva legal, nós também devemos observar dois tipos de lei existentes, que é a lei ordinária e a lei complementar. Partindo para o caminho dos princípios, nós vamos falar de outro princípio que também é muito discutido nas aulas de direito tributário e até em concursos, o princípio da isonomia ou igualdade, que está disposto no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. O que esse artigo diz? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Resumindo esse princípio, aqui o contribuinte ele tem que ser tratado de forma igualitária ou equivalente. Ele se assemelha ao princípio da capacidade contributiva? Sim, mas a gente pode dizer que ele trata da igualdade. Todos serão tributados de uma forma comum. Porém, observando a que grupo aquele contribuinte pertence. Se é um contribuinte que tem uma renda de R$2.000, hipoteticamente, ele vai ser tributado com base na sua renda. Se é um contribuinte que tem uma renda de R$15.000, ele não vai ser tributado da mesma forma que o de 2 e vice-versa. Então, essa é a essência do princípio da isonomia. É tratar aqueles que são iguais de formas iguais. À medida que você for obtendo mais renda, você vai sendo tributado de acordo com essa gradatividade. Próximo princípio, da irretroatividade. Como o próprio nome diz, ele trata das cobranças que ocorreram antes da criação dos impostos. A gente pode resumir que aqui o governo ele não pode retroagir a cobrança. Se ele criou uma lei hoje, no dia 22/7/2021, ele não pode falar todos os contribuintes devem pagar os impostos a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo que a lei só foi criada agora no mês de julho. Aonde que esse princípio está disposto na matéria legal? No artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 105 do Código Tributário Nacional. Próximo princípio, anterioridade. Assim como o princípio da irretroatividade existe, nós também temos o princípio da anterioridade. Porém, aqui ele trata da cobrança dentro do mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o aumentou ou instituiu. O princípio da anterioridade do exercício financeiro, ele é conhecido por alguns estudiosos da área por essa denominação. Qual é a sua função? É evitar que o contribuinte seja surpreendido com a cobrança de um determinado tributo
do dia para a noite, dando tempo para que ele possa se programar para a nova exação a ser cobrada. Exemplificando esse princípio, vamos supor que o governo institua um imposto. Vamos pegar o exemplo aí da matéria que está correndo nas várias páginas de Instagram ou até mesmo nos veículos aí das mídias nacionais. Tributação na distribuição de lucros. A gente sempre está escutando, a tributação vai começar a ser cobrada a partir de 2022. A tributação ela vai começar a ser cobrada a partir de 2022. Em 2021, ela ainda vai ser estudada para ser aprovada. Então, como que o governo faz para obedecer o princípio da anterioridade? Ele cria a lei no decorrer do ano e começa a sua cobrança a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Se o governo trabalhar dessa forma, ele obedece o princípio da anterioridade. Se ele não trabalhar dessa forma, ele está ferindo um princípio constitucional e esse tributo passa a ser matéria de discussão tributária e uma possível baixa jurídica dessa cobrança na data instituída pelo governo. Caminhando nosso conhecimento dos tributos, nós vamos para o princípio do não confisco, que está disposto no artigo 150 da Constituição Federal de 88. O que ele assegura? O direito de propriedade e da liberdade. Ele tem a função de preservar a eficácia mínima dos princípios da proteção e da propriedade e da liberdade em favor da tributação. O princípio do não confisco nada mais é que o direito de propriedade e liberdade, o direito de propriedade de discutir, o direito de liberdade de questionar o que está sendo cobrado. E por último, o princípio da capacidade contributiva, que está disposto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Qual é a sua essência? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E eu gostei muito da fala do Hugo Brito de Machado, onde ele diz que ter caráter pessoal significa ser calculado ou ter o seu montante determinado conforme peculiaridades e características inerentes a cada contribuinte. Ou seja, eu vou ser tributado de acordo com a minha capacidade financeira, de acordo com o meu montante de receita que eu venho gerado. Encerramos, portanto, o nosso vídeo sobre princípios tributários. Convido a todos para curtir as nossas redes sociais e acompanhar a nossa distribuição de conteúdos. Um forte abraço e bons estudos!